Olá, seja bem-vindo ao canal Com Fé. Se você gostar deste vídeo, não esqueça de curtir e também de se inscrever neste canal. Hoje eu quero conversar com vocês, quero fazer uma pequena revisão do ECA, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas antes da gente partir para a nossa pequena revisão, eu quero fazer um comentário a respeito do que aconteceu nessa última semana. Provavelmente vocês ficaram sabendo daquele professor de jiu-jitsu que foi preso, suspeito de estupro. Nesse último sábado, no dia 23, ele foi preso em Camboriú. Quando ele foi lá para o campeonato, ele acabou sendo preso. O que acontece aqui nessa situação? O que a gente sabe? O que a gente sabe é o que a mídia está publicando, tá? Porque a gente não tem acesso ao inquérito policial. Ok? Então, o que a gente sabe até o momento? Que 12 vítimas já foram identificadas e que 6 estão aguardando para prestar depoimento. Professora, acredito que surgirão outras vítimas. Não que eu estou torcendo para que isso aconteça. Não que eu estou torcendo para que existam novas vítimas. Mas eu torço para que todas as crianças e todos os adolescentes que foram explorados sexualmente por esse indivíduo, ou que foram assediados, ou que sofreram qualquer tipo de abuso por parte desse indivíduo, dessa pessoa, eu torço para que elas abram a boca e denunciem, ok? É isso que eu tô torcendo, tá bom? Então vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que são 12, que faltam 6 ainda para prestar depoimentos. E como que a gente descobriu tudo isso? Porque 4 dessas 12 vítimas acabaram se pronunciando. Eles fizeram uma denúncia e emitiram uma nota conjunta nas redes sociais. E essa nota diz o seguinte: como muitas outras vítimas, sentimos vergonha e medo de denunciar. Esse silêncio nos acompanhou por muito tempo. Mas agora, com mais coragem, decidimos dar um passo à frente. Acreditamos que é necessário para buscar justiça e prevenir que outras pessoas passem pelo mesmo. O que tem nesse caso que está chamando a atenção? Gente, abuso de criança e adolescente. E outra, essa pessoa que se chama Alcenor Alves, o suspeito, de 56 anos, ele se aproveitava da confiança que as crianças e que os adolescentes depositavam nele. Então ele se aproveitou dessa situação para cometer esses abusos, para cometer esses crimes com essas crianças, tá? O que mais que a gente tem aqui da mídia? A gente sabe que até agora, o levantamento que a mídia fez foi que todas as vítimas eram meninos, eram do sexo masculino. Pode ser que no futuro possa aparecer aí vítima do sexo feminino, nós não sabemos, tá? Então está em andamento ainda, está acontecendo ainda essas investigações, estão fazendo levantamento, tem todo aquele processo e tudo mais, tá? Só que é tratado esse cidadão até o momento como suspeito. Isso é praxe processual, ok? Tá. O que mais que a gente sabe? O tempo, nós não sabemos ao certo o tempo exato que esses abusos venham acontecendo, tá? O que sabe é que mais de 10 anos, ok? E pelo que a polícia encontrou, os registros que a polícia encontrou, a polícia chegou à conclusão que estes abusos provavelmente ainda acontecem, porque eles encontraram registros recentes, ok? Tá. Por que eu contei toda essa história? Porque é um fato que acabou de acontecer, tá? Esse professor é lá do Amazonas, e ele foi levar uma garotada, ele foi disputar, melhor dizendo, né? Ele foi para uma disputa lá em Camboriú e lá ele acabou sendo preso. Como que esses abusos aconteciam? Esses abusos aconteciam nas viagens que ele fazia com essas crianças e adolescentes, né? Que ia para outra cidade, outro estado, outro país, e também na casa desse indivíduo.
ele dopava essas crianças e ali ele praticava o crime. Um depoimento de uma vítima que disse que ele falava para essa vítima, a tinha como um filho. Então ele se aproveitava dessa confiança para cometer estes crimes. E ele agia sozinho até então, né? Até então o levantamento que foi feito é que ele agia sozinho, ele que cometia. Olha, gente, se vocês quiserem saber mais a fundo dessa reportagem, é só digitar lá, tá? Eu tirei essa reportagem do G1. Digita lá no Google, porque assim, tem coisas assim que eu não vou comentar aqui o que está escrito lá, porque há algumas coisas bem pesadas. Então, pesquisa lá, digita lá e pesquisa e você vai ficar por dentro deste caso, tá? Então, vamos para nossa aula. Eu espero que contando essa história, você consiga associar os artigos que eu trouxer aqui para que a gente possa fazer a nossa revisão, nossa pequena revisão, ok? Então, vamos lá. Começando, antes da gente ir para o ECA, eu quero ler com vocês o Código Penal, o artigo 217. O que diz no artigo 217? Aqui fala do estupro de vulnerável. Mas antes desse artigo 217, a gente tem o artigo 213. O que fala o artigo 213? O artigo 213 diz assim: constranger alguém, presta atenção, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Isto é o estupro, tá? Tá lá no artigo 213 do Código Penal, tá? Pessoal, mas o que eu quero que você tenha atenção, principalmente por conta desse caso, é no artigo 217A, que diz o seguinte: estupro de vulnerável. Aqui, ó, estupro de... Deixa eu pegar minha canetinha. Eu sempre esqueço dessa canetinha, né? Estupro de vulnerável. Tá lá no capítulo 2. O que eu acabei de ler com vocês tá no capítulo 1, tá? Capítulo 1, 213, está no capítulo 1. Aqui no capítulo 2, dos crimes sexuais contra vulnerável, no artigo 217, diz assim: ter conjunção carnal, 17A, tá? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Você percebe aqui que não é necessária a presença de grave ameaça ou violência e grave ameaça. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, tá bom? Então, não é necessário aqui a presença da grave ameaça, como nós acabamos de ouvir lá no 213, a respeito do estupro. Professor, o que é uma pessoa vulnerável? Vulnerável são aquelas pessoas incapazes de consentir aquele ato, tá? Então, são essas pessoas. A lei, ela considera essas pessoas vulneráveis. Então, por isso que aqui diz estupro de vulnerável. A pena, reclusão de 8 a 15 anos. Isso é o que diz o nosso Código Penal, tá? Lembrando, pessoal, já que a gente está fazendo uma pequena revisão, lembrando que o estupro de vulnerável, ele é um crime hediondo, tá? Anota aí no seu material, é um crime hediondo. O que significa, professora? Significa que ele vai cumprir a pena, inicialmente, ele vai cumprir em regime fechado. E o crime hediondo, estupro de vulnerável, ele é insuscetível de graça e anistia. E ele também é inafiançável. Crime hediondo, inafiançável, tá? Ok, agora a gente vai para o nosso ECA, Lei 8.069, tá? Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos para o título 7, dos crimes e das infrações administrativas. Capítulo 1, dos crimes. O que eu quero fazer aqui, a revisão para que você tenha total atenção, o que eu quero que você absorva dessa aula é o artigo 240, tá? Artigo 240. Mas antes disso, eu vou perpassar
por esses artigos aqui. 225. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e também contra o adolescente, por ação ou omissão. Então, não é apenas por ação ou omissão, ok? Então, vamos lá. 226, parágrafo 1º. Aos crimes cometidos contra criança e ou adolescente, independentemente, gente, independentemente, não é dependentemente, é independentemente da pena prevista, não se aplica o quê? Não se aplica a lei 9.099. Que lei é essa, professora? É a lei dos juizados especiais. Então, não se aplica a lei 9.099, independente da pena prevista, não vai se aplicar aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente. Parágrafo 2º. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada, é proibida a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Se você fez a leitura do ECA, se você leu aqueles artigos que a gente estudou, você vai perceber que tem uma pena e multa. A pena de tal ano, há tantos anos e multa. Então, aqui o parágrafo 2º está dizendo que é vedada a aplicação de penas como cesta básica, tá? Ah, professora, então significa que eu não posso substituir a pena por uma cesta básica? Não, é vedada a aplicação desse tipo de pena. É vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, ok? E também, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Ah, eu vou lá pagar uma multa e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não está tudo bem. Vai ter que cumprir aqueles anos, sim. E se tiver que pagar a multa, vai ter de pagar a multa. Fechou? Tá. Pessoal, a revisão tá sendo ok? Beleza, vamos continuar nossa revisão. Importante, isso aqui, importante. Os crimes definidos nesta lei ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada, tá? Ação pública incondicionada. Que é isso, professora? Não precisa da representação da vítima, ok? Ação pública incondicionada, tá? Agora, vamos para o artigo 240. Artigo 240, seção 2 dos crimes em espécie. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar. Sabemos que a polícia, a APC, encontrou registros, tá? Encontrou provas, tá? De imagens ali com essa pessoa, esse indivíduo com outras crianças e adolescentes, tá? Então, artigo 240. Então, aquele que registrou, pessoa que registrou, que filmou, fotografou, dirigiu, reproduziu, produziu por qualquer meio, tá? Qualquer meio. Usou o celular para filmar, usou o celular para tirar foto, qualquer meio, fez o desenho, qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Pessoal, essa pena aqui, quem sofre essa pena, para ele, para esse indivíduo, é muito. Pessoal, mas pensa essa pena aqui para a vítima. Não é nada.
A vítima olha para essa pena aqui porque destruiu a vida daquela criança, destruiu a vida daquele adolescente. Tá? É um trabalho ali, vai ser um trabalho árduo de psicólogos, de pessoas capacitadas para cuidar daquelas crianças e daqueles adolescentes. Tá? Então, destruiu ali, acabou com a vida daquela família. Tá? Então, para a vítima, isso aqui, essa pena de reclusão de 4 a 8 anos, não é nada. Não significa nada. Tá? Eu também acho que tem que ser muito mais. Eu também tenho os pensamentos aí, o que tem que fazer com esse tipo de pessoas, né? Com esses pedófilos, né? Mas não é o caso. Vamos voltar para nossa aula, vamos voltar para nossa revisão, ok? Tá, vamos lá. Aí tem aqui o parágrafo 2º, eu quero ler com vocês o artigo 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger. Então, aquela criança, mas não aconteceu vias de fato, tá, mas se ele aliciou, se ele assediou, tá, por qualquer meio de comunicação ali, mandou um zap, fez um bilhetinho, tá, pessoalmente, então qualquer meio de comunicação, se ele cometeu algum desses atos aqui, o de aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer outro meio de comunicação, uma criança, tá? Percebam que aqui fala de criança, que não fala de adolescente. Os demais, que eu li com vocês, ó, artigo 240, ó, criança ou adolescente. Aqui, criança ou adolescente. Aqui, criança e ou adolescente. Criança e o adolescente, criança e o adolescente. Aqui também, criança ou adolescente. Aqui no 241-D fala aliciar, assediar, instigar e constranger o quê? Criança, tá? Aqui só tem a figura da criança, 241-D, criança. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? E multa. Aqui, reclusão 4, 8 anos e multa. A multa, ela nunca vai vir isolada. Sempre vai ter ali uma reclusão de tal ano a tantos anos. De tantos anos a tantos anos, ok? Tá. Pessoal, já que a gente está fazendo uma revisão breve aqui, eu quero falar com vocês a respeito do artigo 140. 140 do ECA, ok? Professora, mas cai o 140? Pessoal, não cai com muita frequência, tá? Não cai assim, vamos estudar esse aqui que sempre cai. Não, mas eu não sei, gente. Eu tô assim, sabe? Tô olhando para aquele artigo, aquele artigo tá me puxando. Vamos estudar. O artigo 131, 132, 133, 139, 140. Então, eu vou fazer uma pequena revisão aqui com vocês, já que a gente tá revisando. Fechou? Tá. O que fala o artigo 131? O que fala o artigo 131? Fala do conselho tutelar. O que diz ali? Que ele é um órgão permanente, ok? Autônomo e não jurisdicional. Anota aí no seu resumo. Ele é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Anota também o artigo 132. O que fala no 132? Que cada município deverá ter no mínimo um conselho tutelar, composto por 5 conselheiros, ok? Então, cada município, pelo menos um conselho tutelar, com 5 conselheiros, com mandato de 4 anos. E isso é o que fala ali no 132. E o 133, presta atenção para a revisão, que o 133, para candidatura a membro do conselho, o que eu preciso ter? Primeiro, reconhecida idoneidade moral. Depois, tem que ser junto, tá? São 3. Primeiro, idoneidade moral.
idade superior a 21 anos. Gente, na lei está escrito assim, idade superior a 21 anos. 21 anos. E terceiro, residir no município. Isso é o que fala o artigo 133. Agora, quero comentar com vocês o artigo 139. O que diz o artigo 139? Que o processo de escolha destes conselheiros vai ocorrer em todo o território nacional a cada 4 anos e no primeiro domingo de outubro, ok? Então, a cada 4 anos em todo o território nacional, no primeiro domingo de outubro. Em que ano acontece, professora, este processo de escolha? No ano subsequente à eleição presidencial, tá? Não se esqueçam disso. E a posse destes conselheiros será no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro, ok? Porque se cair lá na tua prova, 1º de janeiro, 2 de janeiro, não, dia 10 de janeiro do ano subsequente das eleições para conselheiro, ok? Tá. E agora, 140. O que diz no artigo 140 do ECA? Fala dos impedimentos. Impedimentos, tá? São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, irmãos, ascendentes, descendentes, sogro, genro, nora, cunhados, tá? O casado com a sua irmã, o casado com o seu irmão, né? Ou os irmãos da sua esposa, os irmãos do seu marido, tá? Desde que mantenha aquela condição de cunhado, até o momento que ele é seu cunhado, que ela é a sua cunhada, tá? Tios e sobrinhos, padrasto, madrasta e enteados, ok? São impedidos de servir no mesmo conselho. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? A nossa pequena revisão. Espero que essa pequena revisão também ajude na sua prova ali de Embu das Artes. Fechou? Professora, mas serve só para Embu das Artes essa matéria? Não, serve para qualquer outra guarda. Se você quer ser guarda civil municipal, ou guarda civil metropolitana, ou guarda civil, guarda municipal, essa matéria serve para todas as guardas. Fechou? Pessoal, lembre-se que com fé você passa.